Imagine encontrar fragmentos de um pergaminho bíblico e outras relíquias em cavernas no deserto de Israel. A Bíblia é um dos livros mais procurados de todos os tempos. No entanto, devido a guerras e outros eventos, muitas partes desses textos antigos foram perdidas ao longo do tempo. Mas uma preciosa Bíblia antiga, datada de 1000 anos atrás, foi recentemente descoberta. Você tem curiosidade em desvendar as verdades ocultas sobre o início de Jesus? Neste vídeo, exploraremos essa antiga Bíblia e sua representação surpreendente de Jesus. Então, vamos mergulhar neste vídeo para desvendar os mistérios desta incrível descoberta. Alguns podem se perguntar se Jesus é o Filho de Deus, mas a resposta real está dentro de você. Não deixe que outros mudem sua opinião sobre encontrar a verdade de Deus. Lembre-se do que Mateus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Aqueles que encontram isso são muito sortudos. Autoridades estavam trabalhando para evitar que itens antigos valiosos fossem levados para fora do país durante sua operação, quando se depararam com algo notável: uma Bíblia muito antiga, estimada em cerca de 1000 anos de idade. A Bíblia e outros itens preciosos, como joias, moedas, anéis e pontas de flechas, foram encontrados. Entre os tesouros estavam 53 moedas antigas, 2 anéis e 2 pontas de flechas. A Bíblia tinha uma capa danificada, mas havia imagens extraordinárias em folhas de ouro retratando Jesus, Maria e uma cruz. Além disso, havia textos escritos na antiga língua assíria. As autoridades agiram com base em uma denúncia sobre 3 suspeitos que tentavam vender itens roubados. Eles apreenderam joias, moedas e a antiga Bíblia durante a investigação, que possuiu um valor histórico. Apesar de danos em sua capa, a maioria de suas aproximadas 50 páginas remanescentes está em bom estado. Dentro dessas páginas, há belas imagens desbotadas, símbolos religiosos e figuras trabalhadas com folhas de ouro. Entre as ilustrações, existe uma imagem clara de uma cruz, uma representação de uma mãe, possivelmente Maria, e outras imagens com Jesus e figuras do cristianismo. As imagens desbotadas oferecem um vislumbre da arte religiosa do passado. Teólogos estão esperando para que esse antigo documento forneça pistas sobre o desenvolvimento do cristianismo nos séculos passados. O livro sagrado milenar foi escrito na antiga língua assíria, o que acrescenta a sua importância histórica. Continuação do legado assírio. Contrariando a crença de que os assírios não existem mais, essa descoberta desafia essa noção. Embora seu propósito original possa estar perdido, eles ainda estão presentes na Terra, abrindo espaço para a exploração de seu legado por meio desse antigo texto. Ao contrário do que se acredita, o povo assírio, também conhecido como Aswan, ainda existe hoje. Eles continuam a falar sua língua nativa, com muitos capazes de ler e escrever em assírio, sírio ou aramaico. Sua resistência é um testemunho do triunfo de sua cultura. Embora os livros se decomponham com o tempo, a sobrevivência dessa Bíblia antiga é notável. Sua resistência contra os elementos tem cativado pessoas ao redor do mundo, fortalecendo sua crença em Jesus. Uma informação intrigante é que essa antiga Bíblia hebraica está prevista para leilão a preços astronômicos, com valor estimado entre 30 milhões e 50 milhões, tornando-se um artefato valioso e cobiçado aos olhos dos colecionadores. Esse antigo livro pode se tornar o livro ou o manuscrito mais caro já vendido. Acredita-se que seja o texto mais antigo e completo de seu tipo, datando do final do século IX ou início do século X. Evidências científicas e paleontológicas apoiam a afirmação de que essa antiga Bíblia é uma descoberta única. Sua antiguidade e completude a tornam única e contribuem para sua importância histórica. Em outro achado interessante, estudiosos encontraram um texto do Evangelho de uma fonte inesperada. Um livro de 10.000 anos feito de papiro encontrado em uma múmia antiga. Essa folha de papiro contém uma parte escrita do Evangelho de Marcos, datado de 80 depois de Cristo. Essa descoberta lança luz sobre as práticas de sepultamento antigas e as maneiras como diferentes culturas interagiam. Novas descobertas de textos antigos continuam sendo feitas, apesar dos desafios. Esse achado abre portas para uma melhor compreensão dos textos antigos e do mundo a que pertencem.
Graças a um novo método, os cientistas agora podem remover máscaras de múmias sem danificar a tinta que está lá há séculos. Esse avanço permitiu que eles descobrissem vários textos seculares e religiosos, mas uma descoberta em particular chamou sua atenção. Um fragmento que se acredita ser do Evangelho de Marcos. Ele foi encontrado debaixo do rosto de alguém durante escavações em uma dessas máscaras antigas. Sua datação remonta aos anos 80, tornando-o potencialmente o fragmento mais antigo sobrevivente de Marcos, parte do Novo Testamento. As cópias mais antigas conhecidas das Escrituras datam do século II, entre 101 e 200 depois de Cristo. Embora esse fragmento possa parecer pequeno, os pesquisadores acreditam que ele possa oferecer insights valiosos. Ao estudar este fragmento, os pesquisadores esperam descobrir pistas sobre a evolução do Evangelho de Marcos ao longo do tempo. Os manuscritos do Mar Morto podem fornecer assistência valiosa, mas seu uso requer consideração cuidadosa e discernimento. Os pesquisadores combinam análise acadêmica com interpretação lógica para desvendar os mistérios que cercam os textos bíblicos e suas origens. A importância da Bíblia é imensa na vida daqueles que seguem a fé cristã. Ela serve como um testemunho do compromisso duradouro dos primeiros cristãos, muitos dos quais enfrentaram mortes brutais por sua crença em Jesus. Aqueles que estavam próximos de Jesus provavelmente tinham um entendimento mais profundo dele, e seu compromisso com a fé era frequentemente testado por meio da perseguição. Os primeiros cristãos esperavam enfrentar dificuldades, encontrando inspiração no sacrifício supremo de Cristo na cruz. Para eles, não havia maior honra do que imitar a morte de Cristo por meio do martírio, um testemunho selado com o próprio sangue. Outra perspectiva que vale a pena considerar é que se a Bíblia mais antiga indica que Jesus era descendente de palestinos ou judeus, segue-se que judeus e palestinos devem se esforçar para acabar com o conflito e viver juntos em paz. Isso nos convida a buscar a reconciliação e a harmonia, em vez de perpetuar o conflito e a divisão. Todos devemos nos esforçar para viver em paz, reconhecendo que todos compartilhamos a mesma origem. Para muitos, incluindo eu mesmo, a Bíblia possui uma imensa importância. Eu a leio e medito diariamente porque ela me proporciona conforto e segurança em relação ao futuro. A Bíblia me dá esperança de viver para sempre e me orienta pelas incertezas da vida. Acredito que a sobrevivência da Bíblia ao longo da história não é por acaso. Deus mesmo garantiu sua preservação, apesar de inúmeras tentativas de erradicá-la. A Bíblia não apenas sobreviveu, mas se tornou o livro mais distribuído de todos os tempos. Até 1995, mais de 5 bilhões de cópias da Bíblia haviam sido impressas, superando qualquer outra publicação da história. Nos 25 anos desde esse registro, milhões de cópias adicionais foram distribuídas em todo o mundo. A Bíblia ocupa uma posição única como o livro mais importante que alguém pode ler. É considerada a comunicação primária do nosso Criador para toda a humanidade. Deus enviou seu Filho Jesus por amor para suportar a penalidade pelos pecados daqueles que confiam em seu sacrifício no Calvário. Essa ação oferece perdão e redenção. Embora a sociedade muitas vezes desvalorize ou ridicularize a precisão histórica, longevidade e princípios imutáveis da Bíblia, ressaltam seu impacto duradouro no mundo. Sua influência abrange gerações, moldando sociedades ao longo da história. Sem fé na Bíblia, é desafiador para compreender a própria existência. As Escrituras prevêem tempos sombrios, documentados em Mateus, Daniel, Ezequiel e Apocalipse. Esses textos retratam um futuro mais assustador do que qualquer coisa que já vimos. Muitos não dão ouvidos a esses avisos devido à descrença ou ignorância. Então, o que você acha das palavras de Deus mencionadas em um livro de 1000 anos na Turquia? Comente abaixo e inscreva-se para mais.